Nós te glorificamos e exaltamos porque o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. O simples fato de podermos estar aqui com essas portas abertas, com a nossa melhor roupa, para te adorar, já é um grande passo, meu Deus, para uma vida de fé com o Senhor. Que o Senhor venha estar se manifestando no nosso meio, Jesus. Que o Senhor venha estar, meu Deus, realmente mostrando a tua grandeza através da comunhão entre os irmãos, através das canções, através dos dízimos e ofertas, através da palavra que será ministrada, através do momento de comunhão. Todo momento, Senhor, nós consagramos a Ti, Jesus. Todos esses momentos não é em vão, não é simplesmente uma semana corriqueira, mais uma coisa no currículo cristão. Esses momentos, Senhor, são para glorificar o Teu nome, são para Te exaltar, Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, Senhor. Ensina-nos, meu Deus, a Te adorar em espírito e em verdade e a prosseguir a Te conhecer, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a dar a Ti o verdadeiro louvor, a entoar cântico novo, Jesus. Nos ensina a entoar novos cânticos ao Senhor. Tira de nós a timidez, Jesus, que nos impede de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Tira de nós, Senhor, aquele medo de simplesmente se lançar aos Seus pés e Te adorar, Jesus. O medo do julgamento, às vezes medo de si mesmo, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ser, meu Deus, fiéis à Tua palavra, justos, e entregar a Ti, Senhor, um coração que Te adore em espírito e em verdade. Entregar a Ti o nosso corpo como sacrifício santo e agradável perante a Ti, Senhor. Nos traga entendimento do que é esse momento aqui, Senhor, reunidos. Que não seja nada disso aqui em vão, Senhor. Que nada disso aqui seja simplesmente algo que fazemos porque aprendemos a fazer assim, mas que seja realmente um entoar de louvores ao Senhor, lábios que entoam louvores a Ti, Senhor. Seja conosco, Senhor, e se manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Adorar Jesus conosco? Louvar ao Senhor. Vamos lá? Tirou-me da lama, sou firme na rocha, focado em Cristo, sei pra onde vou. De cabeça erguida, justificado, estilo de dívida rasgado foi. A minha força está em Ti, és meu refúgio, meu Senhor. E toda arma contra mim forjada não prosperará. A minha força está em Ti, és meu refúgio, meu Senhor. E toda arma contra mim forjada não prosperará. Nós cremos nessa palavra. Tirou-me da lama, sou firme na rocha, focado em Cristo, sei pra onde vou. Diga de cabeça. De cabeça erguida, justificado, escrito de dívida rasgado foi. A minha força está em Ti, Jesus. A minha força Ele é o nosso refúgio e fortaleza. És meu refúgio, meu Senhor. E toda arma contra mim forjada não prosperará. A minha força está em Ti, és meu refúgio, meu Senhor. E toda
forjada contra o povo de Deus, contra aqueles que servem ao Senhor, prosperará. Vamos dizer: a minha força. A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor, e toda arma contra mim forjada não prosperará. A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor, e toda arma contra mim forjada não prosperará. Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Diga: Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. Jesus. Jesus é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha, Ele é minha rocha. A minha força está em ti, és meu refúgio, meu Senhor, e toda arma contra mim forjada não prosperará. A minha força está em ti,
poderoso, justo, santo e verdadeiro. Mas poderoso Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Grandioso nas batalhas é o Senhor, que morreu por mim naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. É esse Deus que o nosso coração entrega gratidão. É a esse Deus que o nosso coração entrega louvor. É a esse Deus que nós servimos. Cristo Rei se entregou, veio à cruz pra nos salvar. Com amor se ofertou, outro igual não
declare isso a Ele. Levante suas mãos e adore ao Senhor, que é digno. O Senhor que os serafins e os querubins cantam 24 horas sem parar. Que tu és grande, tu és poderoso. Rei dos reis, és digno de glória, és digno. Tu és a nossa força, Deus poderoso. Rei dos reis, és digno de glória, és digno. Tu és nossa força, o Deus Rei dos Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam ao som desse nome de teu nome. Alegre, nós te damos louvor, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus. Incomparáveis são as promessas que o Senhor tem guardado para nós. No mundo celestial é onde nos aguarda as grandiosas promessas do Senhor. Vamos cantar juntos que Ele é o nosso Jesus e Salvador? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Todos os dias Senhor. Diga com todo o meu ser, tudo com todas as minhas forças, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Se Ele é consolo, Consolo, nosso abrigo. abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, Diga com tudo que sou, tudo que que há em sou, mim, eu louvarei. sempre te adorarei.
promessas do Senhor para aqueles que permanecem fiel até o fim, Jesus. Aqueles que permanecem fiel até o fim receberão uma coroa, a coroa de vida eterna, Jesus. As nossas bênçãos não estão aqui, Jesus. As nossas bênçãos estão nos céus, onde aguardam seus filhos, que foram fiéis, justos e permaneceram ao Senhor. Ah, Jesus, incomparáveis são, Senhor, as promessas do Senhor sobre nós, Jesus. E nisso nós nos apegamos. Nisso nós nos apegamos e nos afirmamos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua grandiosa promessa sobre nós, Deus. Obrigado, Jesus. A tua igreja diz amém. Podem se assentar por um momento? Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Este é o momento, né, da gente continuar o mesmo espírito de adoração ao Senhor. Mas antes de passar neste momento, eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez, né? Esse é o pastor Washington, está aqui com a sua esposa, ela está aqui conosco hoje, né? Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez aqui? Amém? Não? Vamos pedir ela colocar de pé, né, para que toda a igreja conheça a esposa do pastor. Como que a igreja diz? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sinta-se à vontade, meu irmão. Amém? Irmãos, esse é o momento da gente estar adorando o Senhor com os nossos dízimos e oferta. Nós sabemos que o Senhor, Ele é dono de tudo, né? E tudo que nós temos, nós somos chamados, né, para adorar o Senhor com tudo, né? E a palavra do Senhor, lá em Provérbios 3, a gente vai ler a partir do 1, e que a Bíblia por si só se fala, não precisa, a gente faz alguns comentários, né? Mas a palavra do Senhor, ela não dá brecha, ela se fala por si próprio, não é verdade? E a palavra do Senhor diz assim, Provérbio 3, do 1 ao 9, diz assim: Filho, não esqueças os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. O meu ensinamento lhe dará uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde sempre gravado no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhes mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as feridas e aliviar o seu sofrimento. O 9. Adore a Deus, oferecendo o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar, né? Glória a Jesus. Irmãos, esse é um momento, né, que às vezes a gente tem tanta dúvida, né? Quando a gente às vezes vê pessoas falar assim: eu não entrego dinheiro na igreja, eu não dou oferta na igreja, porque isso é dar dinheiro para o pastor, isso é para isso é para aquilo, né? E às vezes a gente vê que há pessoas que às vezes está sempre na igreja, né? Mas a gente vê aqui que a pessoa lê a palavra, mas não entende, ele não sabe o que é um adorador, né? Que quando você começa a ler a palavra fala, o Espírito, quando você se abre, o Espírito Santo vai falar com você, vai trazer entendimento, e você vai ver que as coisas não funcionam assim, né? É o lugar que nós precisamos, nós vemos adorar o Senhor, trazemos as nossas ofertas, é aqui que há a manutenção da casa do Senhor, é daqui que desse dinheiro que sai o dinheiro para os missionários, né? E vidas são alcançadas. Então às vezes a gente coloca
quer ser tão inteligente, né? Com a nossa própria inteligência, não colocamos no Senhor, né? E nós como adorador, a palavra do Senhor diz assim, trazei, né? Você trazer em adoração, né? Não é você trazer com dúvida, né? Ou com tristeza, é com alegria. Você está trazendo para o Senhor, você está adorando o Senhor, amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Eu acho interessante, né? A gente agora, anos atrás, era o casal Filácio aqui, e com o tempo a gente passou a salva nas mesas. Eu acho interessante as crianças, né? Vindo aqui aprender, trazer, depositar, né? No casal Filácio, trazer no altar. Isso é grandioso, né? Para as crianças, hoje em dia, para estar ensinando, né? Trazer. E você tem a oportunidade de vir até aqui à frente e depositar o seu dízimo de oferta no casal Filácio, adorando o Senhor que é digno de toda adoração. Amém? Os irmãos fiquem à vontade, pode começar a depositar no casal Filácio. Por todo bem que já nos foi dado, é a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci escolher, viver ou reclamar existente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Seu grande favor. Que nos tem alcançado. Pensei, não mereci escolher, viver ou reclamar assistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Seu grande favor. Ah,
agradeço, agradeço. Amém, glória a Deus. Agradecidos estamos por Deus mais uma vez de estarmos aqui, tendo esse privilégio de escutarmos a palavra do Senhor mais uma vez, cooperar aqui com os nossos dízimos e ofertas, gratos por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmãos? Nesse momento nós vamos ter a palavra sendo pregada através do nosso pastor, querido pastor Washington. Por gentileza, pastor, esteja aqui. Eu acho que não há necessidade de apresentá-lo, porque todos já o conhecem, né? Não somos, ninguém aqui está visitando. Então, mais uma vez, temos a honra de ter o pastor aqui para nos abençoar. Vamos orar antes, colocando a vida do pastor diante do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, por gentileza. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque mais uma vez aqui estamos, Senhor Deus, nos dá o privilégio, Senhor Deus, de honrar-te, Senhor Deus, com nossos dízimos e ofertas, mas também, Senhor Deus, te adorar em espírito e em verdade, e também, Senhor Deus, adorá-lo através do culto, Senhor Deus, e queremos, Senhor, também agora ouvir de Ti, Senhor Deus, através do pastor Washington. Senhor Deus, colocamos a vida dele diante de Ti, Senhor Deus, usa o Teu servo, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor esteja falando, Senhor Deus, a nós, através da vida dele. Senhor Deus, nós Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, possam sentar. As crianças de 3 a 7 anos podem descer? Achei que era do Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Esse amém está fraco, hein? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Graças a Deus. É isso aí, a gente tem que... Amém significa, nós concordamos, né? Então, que a graça e a paz que nós recebemos do nosso Senhor esteja cada dia fluindo na nossa vida, amém? Tem sido um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E eu queria recapitular, né, o que a gente falou esses dias. Primeiro domingo que eu estive aqui, eu falei sobre a mulher samaritana, o poder, o conhecimento traz libertação. Essa foi a mensagem que nós falamos. Domingo passado nós falamos sobre o poder da palavra, e hoje eu quero falar, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Essa madrugada o Senhor me deu uma palavra muito interessante, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, você que não tem, que tem o seu dispositivo eletrônico, abra em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos se encontraram, diga amém. Amém. Se você puder, pôr-se de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou nécias. Tem uma tradução que diz nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, vem o esposo. Saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis assentar. Senhor meu Deus, mais uma vez eu quero me colocar, Senhor, entre o Senhor e o teu povo, Senhor, para trazer a mensagem que o Senhor me deu. Pai Santo, eu tomo posse da tua promessa e quero, Senhor, declarar sobre a vida da tua igreja que a tua palavra não voltará vazia, mas antes apraz aquilo pela qual o Senhor a enviou. E que nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor prepare a terra de cada coração, meu Deus, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é semente, e a semente prosperará num terreno fértil. Que cada coração esteja propício, desejoso para receber a semente e ela dar fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero falar sobre o título: a que grupo você pertence? Nessa noite Deus, obrigado. Nessa noite Deus quer nos trazer uma reflexão. Deus quer que nós venhamos a refletir. A vida com Deus, dizia um pregador, é como você tomar um copo de água gelada num dia de muito calor, mas é necessário que você não se engasgue. Tome cuidado ao tomar, saboreie, mas muitas vezes a gente se engasga. Você já percebeu isso? Você toma um copo d'água, às vezes se engasga. Amém? Então eu quero dizer, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a história da vida das pessoas. Jesus aqui, ele traz um alerta, especialmente para aqueles dias, e ela é muito poderosa para os dias em que vivemos, porque a igreja, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, houveram pessoas que cresceram, que caminharam e que fizeram grandes coisas para o Senhor, mas teve pessoas que não fizeram nada, passaram pela vida com Deus e nada deixaram de positivo, nada deixaram de influência para a vida das pessoas. E Jesus aqui, ele nos conta uma parábola, e uma parábola, ela é um conto terrenal para ilustrar uma verdade espiritual. Uma parábola, ela não traz nomes. E aqui a gente vê que Jesus começa dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A primeira coisa que Jesus começa aqui a falar, e ele só fala no livro de Mateus, nenhum dos outros evangelhos fala sobre esta parábola, mas Jesus começa dizendo que todas as 10 virgens saíram com as suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E o versículo 3 diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram contigo azeite. Lâmpada fala da palavra de Deus. A lâmpada, o salmista Davi chega a dizer no Salmo 109, versos 119, versos 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essas mulheres, essas virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram consigo azeite. O que isso quer dizer para nós? Isso fala de infidelidade. Por quê? Porque as pessoas ouvem a palavra de Deus,
O problema não é ouvir a palavra de Deus, o problema é o que nós deixamos a palavra fazer nas nossas vidas. Porque essas mulheres, essas virgens, 5 delas foram ao encontro do noivo, do esposo, mas elas foram sem azeite. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é as infiéis, as loucas, elas não levaram consigo azeite. Elas foram com a palavra, andaram com a palavra, viveram num momento de alegria. É como se alguém recebesse a palavra de Deus e naquele momento recebeu a palavra com muita alegria. Mas quando os espinhos, os problemas da vida afligiram aquelas pessoas, elas não conseguiram tomar posse da palavra. Porque é muito fácil nós recebermos uma palavra, né? Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer algo poderoso na nossa vida, a gente sai com o coração alegre, esperançoso, mas aqui dentro é tudo muito fácil. Aqui dentro nós ouvimos a palavra, nós glorificamos ao Senhor, mas o nosso grande desafio está lá fora. O nosso grande desafio é o dia a dia em que nós precisamos tomar posse da palavra que recebemos e deixá-la gerar vida na nossa vida. As loucas levaram as suas lâmpadas e elas não levaram azeite. Jesus faz questão de frisar aqui que as prudentes levaram suas lâmpadas, mas levaram consigo azeite nas suas vasilhas. Quando a gente analisa a nossa vida espiritual, a gente precisa parar para refletir como nós estamos andando com Deus. Se a gente olhar o mundo aí fora, as guerras, Jesus disse: quando ouveres falar de guerras, rumores de guerras, pestes, enfermidades, ainda não é o fim, mas está próximo. E a gente tem ouvido tudo isso, a gente tem visto tudo isso, e o que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas se afastarem da igreja. As pessoas já não estão tendo força para caminhar, porque ouviram a palavra, mas não deixaram a palavra se tornar vida na vida delas. E aí você vê que há pessoas que encontraram com Jesus e estão dentro da igreja. Aqui tem 2 grupos, das prudentes e das loucas. Os 2 grupos andavam na igreja, os 2 grupos estavam dando glórias e aleluias, os 2 grupos participavam de muita coisa na igreja, mas um grupo chega num momento em que está com a palavra, mas a palavra não gerou vida na vida delas. E aí é um grande problema, porque a infidelidade vai fazer isso. A infidelidade vai roubando a vida espiritual da pessoa dia após dia. Tem pessoas que às vezes estão muito animadas, vai no culto um domingo, mas falha outro domingo, e vai falhando outro domingo, e aquilo vira uma coisa rotineira. Não é tão importante estar na igreja. Eu posso louvar a Deus aqui dentro da minha casa. Quantos de vocês já ouviram isso? Não é necessário tanto ir assim na igreja. Você está parecendo, você é muito religioso, quando na verdade, quem está na casa do Senhor é porque reconhece o que Deus tem feito. Quem está na casa do Senhor, louvando o Senhor verdadeiramente, vai mostrar quem Ele é no dia a dia. E não há nada melhor do que o dia a dia, para mostrar quem nós somos, como nós estamos caminhando. As imprudentes, ou as loucas, eram o tipo de pessoas que deixavam a vida levar. Tem um ditado no mundo que diz assim: ô vida, leva, me leva, leva eu, deixa a vida me levar. Tem pessoas assim, para ele vai na força do seu braço, ele está aqui para conquistar, ele está aqui para trabalhar, ele está aqui para ganhar o seu dinheiro, enquanto ele está jovem, forte, tem saúde, ele não consegue entender que Deus é a fonte de tudo isso. Ele não consegue perceber que sem Deus ele nada pode. E a infidelidade, ela leva as pessoas a se afastarem de Deus de uma forma gradativa. Ela nem percebe, quando percebe, já não sente mais nada. Já não sente prazer de estar na casa de Deus, já não sente prazer de falar do Evangelho, já não sente prazer de dar um testemunho.
Mas as prudentes, elas tinham algo diferente. As prudentes, elas saíram levando as suas lamparinas ou as suas lâmpadas, e elas estavam com azeite na vasilha. Percebe a diferença? E o que é esse azeite na vasilha? Esse azeite é a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Esse azeite aponta para uma fé genuína na palavra de Deus. Esse azeite aponta para o poder do Espírito Santo de te dar direção, de te dar luz. Por isso o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente tem a palavra e tem o azeite, a gente caminha de uma forma diferente. A gente confia piamente em Deus. A gente espera em Deus. Por isso, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias: desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha a respeito daqueles que nele esperam. Então, quando a gente espera em Deus, a vida é diferente. Quando a gente espera em Deus, a gente passa pelas lutas de uma forma diferente. Quando a gente espera em Deus, a gente vê a mão de Deus nos trazendo consolo. O azeite significa o consolo do Espírito Santo. Você já percebeu no momento que você está recebendo notícias, tem um parente doente no Brasil, falta dinheiro lá no Brasil para ajudar a família, mas lá no fundo do seu coração, o Consolador está dizendo para você: fique tranquilo, porque tudo vai dar certo. As pessoas que estão ao seu redor não vão entender isso, mas você entende. Quando a gente anda pela palavra e traz azeite nas lamparinas, a vida fica diferente. E aí há um grande paralelo aqui, porque os dois grupos estavam na casa de Deus. Os dois grupos servem ao Senhor, mas para ter azeite é necessário a pessoa ter, em primeiro lugar, uma conversão genuína. Porque a Bíblia diz que quando há uma conversão genuína, nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo disse: não entristeceis ao Espírito Santo, escrevendo aos Gálatas, porque fostes selados para o dia da redenção. Então, quando nós temos o selo do Espírito Santo, e nós trabalhamos para isso, porque uma coisa é você ser selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Você é de Deus, você é como uma carta que se coloca um selo e tem um endereço. Mas, quando você passa a não fazer aquilo que manda a palavra de Deus, você vai começar a entristecer o Espírito Santo. Por isso Paulo diz assim: não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, muitos o veem como uma chama, mas eu quero dizer uma coisa: essa presença, essa vida do Espírito em nós, é que nos dá força para caminhar nos momentos difíceis que ninguém entende. É Ele que nos consola nos momentos das tribulações, é Ele que faz a gente crer na palavra, é Ele que nos indica o caminho. Paulo, ele diz nas suas cartas que muitas vezes nas suas viagens o Espírito Santo lhe dizia, antes dele chegar no lugar: você vai passar por uma luta, você vai passar por um problema. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? Que dádiva maravilhosa a gente andar como uma pessoa que nos comunica, que nos direciona, que nos fala. Era assim a vida do apóstolo Paulo. E aqui Jesus mostra esses dois grupos. Um grupo que sai para encontrar com ele. Os dois grupos saem para encontrar com o Senhor. Mas a diferença está aqui. Todos dois tinham as suas lâmpadas, foram acesas, mas no caminhar, alguém ficou sem luz. Porque, amados,
quando a gente anda com o Senhor, quando a gente é fiel ao Senhor, o próprio Espírito Santo nos capacita, Ele nos consola. E quando essas mulheres, essas virgens prudentes e loucas foram encontrar com o Senhor, uma delas, as 5 delas, tinham o azeite, tinham aquela presença de Deus, ela tinha a sua vida, a chama de Deus acesa na sua vida. Quando a gente tem a chama de Deus acesa na nossa vida, a gente é perseverante. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus mostra os 2 quadros, mas no versículo 5 ele diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso fala de perseverança. Os 2 grupos, as 10 pessoas, estavam indo ao encontro do Senhor, mas chegou o momento em que todas elas tosquenejaram, todas elas adormeceram. E aqui é o grande segredo, porque quando nós temos o azeite na vida, na nossa vida, lutas vão chegar para todos, dificuldades para todo mundo. Aliás, não é só para crente, mas para o crente que foi selado com o Espírito Santo, que alegra o Espírito Santo com a sua busca, você vai ter perseverança. As lutas vão vir, mas elas não vão atingir de uma forma que vai te nocautear. Elas vão te atacar, mas dentro de você há uma força que você não consegue entender. E você vai caminhar em vitória. Por isso, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E no verso 5 ele diz que a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não vai temer mal algum. Ele não vai temer mortandade que assola ao meio-dia. Ele não vai temer peste que anda na escuridão. Por quê? Porque ele está seguro. Ele está seguro no esconderijo do Senhor. Ele está seguro pela presença do próprio Deus na sua vida. Jesus disse: eu irei para o Pai vos preparar morada, mas eu enviarei o Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. Se fosse você, eu dava uma salva de palmas para Jesus, porque nós não estamos só, nós temos o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, pelo seu Espírito que habita em nós. E a prudência, ela chama atenção para uma coisa: para a obediência. Quem é prudente é obediente à palavra. Quem é prudente é perseverante. Porque, diz o trecho, e tardando o esposo. Nos dias dos apóstolos, a conversa, a notícia que mais gerava, que mais circulava todo o Oriente, por onde foi o Evangelho anunciado. E Pedro chega a anunciar isso nas suas cartas. Em 1 Pedro ele diz que muitos já haviam saído da convivência, da comunhão com os discípulos de Jesus, porque eles disseram: nós estamos esperando Jesus há muito tempo e até agora nada aconteceu. Há muita gente nos dias de hoje que só sabem dizer assim: Jesus veio para aquele que morreu. E é verdade, para aquele que está em Cristo Jesus, vai chegar um momento em que Jesus vai o recolher. Mas haverá o arrebatamento da igreja. E quem ficar para o arrebatamento da igreja, vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos de muitas tribulações, como nós já estamos passando. Por isso Jesus disse: ainda não é o fim, mas está próximo. E aqui, quando todas dormiram,
ouve-se um anúncio, um alerta, saí-lhe ao encontro, vem aí o esposo. E todas elas acordaram, todas elas foram impactadas com a notícia, mas havia um problema. As imprudentes, ou as nécias, ou as loucas, elas sentiram falta do azeite. Deixa eu lhe perguntar algo nessa noite. Como está o azeite na sua lamparina, na sua vida? Você ouvindo as notícias que circulam pelo mundo inteiro, você continua firme, você continua animado, você continua crendo nas promessas do Senhor? Glória a Deus. Em que grupo você está inserido nesses dias? Você está no grupo das prudentes? Hoje Deus quer que nós venhamos refletir sobre isso. Em que grupo eu faço parte? Das prudentes ou das loucas? As prudentes tinham azeite na lamparina. E a primeira coisa que as loucas fizeram foi pedir: dai-nos do teu azeite, porque já não nos tem luz. Não havia mais nas lâmpadas das loucas o azeite. Olha, amados, uma coisa é muito séria, porque Malaquias, quando o povo reclamava de muita coisa, Malaquias capítulo 3, no versículo 17, se não me falha a memória, ele diz assim: haverá um dia em que todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque o povo de Israel disse: inútil é servir ao Senhor. Há muitas pessoas que são impactadas pela palavra de Deus naquilo que Deus dá. Deus abre porta, Deus cura, e o próprio Jesus disse isso numa situação. Ele disse: vós só creem porque vêm os milagres. E aí Jesus dá uma ordem: vai, porque o centurião disse: o meu filho está morrendo. E Jesus disse: se vocês não veem os milagres, vocês não creem. Amados, nós precisamos aprender, não andar por vista, mas andar por fé. Porque quando a gente anda por fé, Deus dá uma palavra e a gente caminha naquela palavra. Aquele centurião ouviu a palavra de Jesus, e eu imagino, na minha mentalidade de pregador, quando eu olho para o texto, eu vejo aquele homem cavalgar a 1000 por hora, indo em encontro do seu filho, e ele dizendo: o meu filho está curado, porque quem disse é fiel. O meu filho está curado, porque quem disse é o Deus Todo-Poderoso. O meu filho está curado, porque quem disse é Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia diz que ele andou muito tempo, mas os seus servos saíram e foram ao encontro dele e falaram para ele: não se preocupe, porque o seu filho está curado. E ele perguntou: a que horas o meu filho foi curado? E eles disseram: há tantas horas. E ele entendeu que naquele mesmo exato momento Jesus havia liberado uma palavra de cura para aquele homem, para aquele jovem. E aquele homem creu, ele e toda a sua casa, e todos foram salvos. Por isso Jesus disse que nem em Israel ele encontrou fé naquele nível. Hoje Deus está nos levando a uma reflexão. Como é que nós estamos andando com o Senhor? Nós estamos sendo fiéis? Nós estamos sendo perseverantes nos momentos de dificuldades? Porque os momentos de trevas, eles vêm. Os momentos de trevas vão acontecer. Mas quando a gente tem a luz, a gente tem azeite na lamparina, o Espírito Santo é o primeiro a nos consolar. Deixa eu lhes contar um breve testemunho. Eu tive 7 meses parado. E durante esses 7 meses,
eu orei, clamei, e aí o tempo foi passando, mas eu sabia que a minha fé estava sendo testada. E aí chegou um momento em que os médicos suspeitaram que eu tinha até câncer no osso da minha coluna. E um dia orando, eu falei, marcaram a consulta para mim, mas eu estava tão atribulado com aquela situação, que eu falei, Senhor, eu não vou nessa consulta. Eles me indicaram um PhD lá no Beth Israel para me ver, para dar uma palavra final. Eu disse, eu não vou ver. E orando ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não tenho condições de ir lá, enquanto o Senhor não me falar alguma coisa. E aí, orando ao Senhor, eu cancelei aquela visita e a secretária marcou, o senhor precisa de vir na próxima semana. Eu falei, tá bom, eu vou na próxima semana. E aí, orando ao Senhor, o Espírito Santo da qual eu sou templo, disse para mim, não se preocupe, vá à consulta, porque está tudo bem. Mas naquela tribulação dentro da minha alma, foi tão difícil, porque as vozes das aflições, as vozes das preocupações, quase apagaram a voz do Senhor. Mas a Bíblia tem uma promessa, a voz do Senhor é como o cedro do Líbano, a voz do Senhor, ela esmiuça a pedra, a voz do Senhor faz parir a corça, a voz do Senhor, amados, quando ela fala dentro do nosso espírito, não há dúvida, não há dificuldade para ouvir, não importa o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de ter essa clareza, que Deus vai nos responder, Ele vai nos consolar nos momentos de aflição. E aí, quanto mais você experimenta essas coisas, mais vontade você tem de buscar a Deus, mais a gente se compromete com Ele, mais desejo de orar, de meditar na palavra a gente tem. Então, fui na semana seguinte, debaixo daquela palavra, e quando eu cheguei naquele lugar, o médico, mandaram fazer mais um exame antes de ver o médico. Amém, fui lá. Mas dentro de mim havia uma paz sem explicação. Eu fui, entrei para a sala do consultório do médico e a secretária tirou minha pressão, aquelas coisas corriqueiras, e ela disse, o doutor vai vir dentro de uns 10 minutos. Aí quando ele chegou todo alegre, e geralmente o médico quando chega assim com muita coisa, né? Eles estão querendo te trazer alguma bad news, alguma má notícia. E eu olhei para o doutor e ele falando assim, ele chegou fazendo assim para mim, tá, um senhor assim de uns 50 anos. Eu falei, doutor, vamos logo ao que interessa. Ele olhou para mim, olhou para os exames, e falou, eu quero te dizer que você não tem nada. Nenhuma daquelas suspeitas que a doutora disse, você não tem. E a minha maior preocupação era se eu precisasse operar a sua coluna, mas você não precisa de cirurgia. E louvado seja o nome do Senhor, aqui estou eu, para a glória, para o louvor e honra do nome do Senhor. Amados, quando Deus nos sela com o Espírito Santo, e a gente obedece a palavra, a gente se esforça em perseverar, e a gente é fiel a Deus, você vai passar por problemas, mas você vai ter azeite na sua vasilha para os momentos de dificuldades. Você tem azeite na sua vasilha? Deus hoje está dizendo, em que grupo desse você se encaixa? Então hoje eu quero lhe dizer, o grupo das loucas ou das nécias era um grupo de virgens, um grupo de pessoas que estava também como nós estamos aqui. Mas era um grupo de pessoas que experimentou o poder da palavra de Deus, mas com o tempo, os afazeres da vida, as aflições do dia a dia, sufocaram a palavra. E quando isso acontece, a tendência é a pessoa se esfriar, e vai um dia na igreja,
na outra semana falha, e aí eu posso orar aqui em casa mesmo. Deixa eu lhe dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jesus avançou, porque eles tinham algo em comum. Está escrito, e perseveravam todos os dias na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todas as almas havia algo em comum. A presença do azeite na lamparina. Então, eu quero, nesta noite, te dizer, não fique desesperado. Se você faz parte desse grupo das prudentes, o conselho de Jesus é: continue perseverando. Porque no momento em que elas procuraram azeite emprestado, elas não poderiam, em primeiro lugar, porque azeite é intransferível, fé é intransferível. Você não pode ajudar ninguém dando da sua fé e nem dando do azeite que está na sua vasilha, na sua vida. Você não pode. Qual é a aplicação disso? O que elas disseram é: vai comprar daqueles que vendem, para que não nos falte. Vá comprar. E aí, a gente não se compra azeite da noite para o dia. O azeite, a presença do Espírito Santo, é para aqueles que tiveram uma conversão genuína e que ela cresce dia a dia, quando a gente obedece, quando a gente é fiel e quando a gente persevera. Então aqui, por quê? Porque o reino de Deus, amados, não é comida nem bebida, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, mas sim, poder no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Então, quando a gente está inserido nesse grupo de prudentes, você vai ver as lutas, as dificuldades, os momentos de aflição, as lutas que acontecem, mas você vai reagir de uma forma diferente. Você não vai ceder às pressões dessa vida. As mulheres, as virgens loucas saíram para comprar o azeite e elas não puderam comprar o azeite, porque não se vende azeite, não se vende as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são feitas para aqueles que são espirituais. E para aqueles que não conhecem Jesus, quando recebe pela fé, a fé é aumentada, o azeite, a unção de Deus na vida da pessoa aumenta para vencer, para ser capacitado para passar por todas essas coisas. E a Bíblia diz que chegando o noivo, chegando o esposo, ele abriu a porta e elas entraram para o gozo do seu Senhor. Essa é a recompensa daqueles que servem a Deus verdadeiramente. Porque vai chegar um dia em que nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós já estamos caminhando para isso, está bem claro. Mas Deus promete que vai chegar o momento em que Ele vai voltar para buscar a igreja. Jesus disse, sobre aquele dia, somente o Pai sabe, nem os anjos, nem Jesus sabe, somente o Pai, o dia. Então naquele dia, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e naquele dia só vai subir quem tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida em que foi fiel a Deus, foi perseverante nos momentos de dificuldade, foi obediente à palavra, se esforçou, se esmerou para buscar a Deus, para chegar naquele momento. E aí nós teremos a recompensa, porque Jesus disse, entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel e agora o Senhor o leva para aquele dia em que nós vamos estar num banquete. Aqui nós celebramos a Santa Ceia domingo passado, mas haverá um dia, amados, para aqueles que são prudentes, para o grupo dos prudentes, em que nós seremos arrebatados num piscar de olhos e encontraremos com nosso Senhor nas nuvens e subiremos para naquele dia que nós vamos ceiar com Ele. Ele mesmo vai nos servir naquele dia. Nós vamos estar naquela mesa, aquela mesa infinita, com milhões, milhares e milhares de pessoas que foram prudentes na sua caminhada com Deus e que tiveram o azeite nas suas vasilhas para os momentos das dificuldades. Amém?
Então, nessa noite, eu quero que você reflita, qual desses dois grupos você pertence? Se você pertence ao grupo dos prudentes, das prudentes, louvado seja o nome do Senhor. Se você se encontra no grupo dos loucos, dos nércios, faça um propósito com Deus, volte correndo para o Senhor, se arrependa, veja onde você caiu e volte para a comunhão com o Senhor, porque aí você vai ver, lâmpada para os seus pés, vai ser a palavra do Senhor, você vai ter direcionamento, você vai ver a ação do Senhor, te levando para a casa dEle, você vai ver que vai chegar o dia dos cultos, você vai vir com uma alegria incontestável, você não só vai vir, mas você vai ter o prazer de convidar alguém para vir, porque quando a gente é selado verdadeiramente com o Espírito Santo, a gente tem esse prazer. O salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de vir para a casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé neste momento. Eu quero lhe dizer, Jesus está às portas, não há tempo para muita escolha, é você assumir uma vida com Jesus, e caminhar em fidelidade, caminhar em obediência, e caminhar em perseverança, porque os momentos de dificuldades virão. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, e você precisa de estar pronto, porque esse dia e essa hora ninguém sabe. Então eu quero lhe dizer, com muito amor, é uma palavra que não nos traz medo, mas é uma palavra que nos confronta. Esse é o objetivo. Jesus veio para nos posicionar, e nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos nos posicionar, quem nós somos, porque há centenas de vidas aí fora, milhares, mas tem alguém que Jesus conta comigo e com você, para ser alcançado, e para isso é necessário uma vida prudente, é necessário uma vida fundamentada na palavra. E eu sei que esta igreja é fundamentada na palavra. Se você tem uma vida fundamentada na palavra, Deus vai fazer coisas grandes nesses dias. Inclina a sua cabeça neste momento. Aleluia. Você poderia tocar uma canção? Aleluia, Jesus. Ouça a canção que vai ser tocada nesse momento. E reflita sobre como está a sua vida. Em qual desses grupos você está? Eu não sei, mas tem uma pessoa que está aqui que sabe. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que prescuta as profundezas e traz ao nosso coração a vontade de Deus. Então nessa noite, feche os seus olhos. É momento de reflexão. É momento de nós pensarmos como nós estamos caminhando com Deus. Estamos caminhando numa vida de prudência, da qual nós tomamos posse da palavra, mas não só tomamos posse da palavra, mas nós somos um povo que oramos, que jejuamos, e que temos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, Aleluia. pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu
de cabeça curvada, de olhos fechados. Cante essa canção. Fale com Deus. Peça a Deus um coração como o do Senhor. Como o do Senhor Jesus. Peça a Ele um coração assim. Um coração quebrantado. Um coração humilde. Jesus disse que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Talvez você tenha passado dias, semanas, em que você tenha andado atribulado com os problemas dessa vida, que você tem carregado um jugo sobre você que não é seu, jugo de preocupação. A preocupação, as aflições dessa vida, elas chegam num estágio que elas se transformam num jugo, e isso atrapalha a nossa vida com Deus. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso faz parte. Quando a gente vem a Jesus, Ele muda tudo. Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas atitudes, Ele muda a nossa visão de como é andar com Ele. Eu gostaria de convidar alguém que tem tido dificuldade de caminhar com o Senhor, que as aflições dessa vida têm te sufocado. Os obreiros da casa vão estar orando por você. Se há alguém assim, não perca tempo, venha ao altar do Senhor. Nós queremos orar por você. Deus quer trazer restauração. Deus quer que a sua igreja seja homens e mulheres prudentes, homens e mulheres dispostos a crer sem ver. Deus quer que a sua igreja cresça no conhecimento dEle, de forma que possa anunciar lá fora as grandezas do Senhor. Você lembra a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? As virgens prudentes, com certeza, elas tinham essa virtude de falar do amor do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de receber uma oração, se fortalecer? A palavra do Senhor diz que a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Então nessa noite há alguém aqui. Eu não quero insistir, mas eu quero que você entenda que isso pode acontecer. Todos nós podemos passar por momentos de dificuldade, de aflição, de lutas intermináveis, mas uma coisa, está tudo contido na palavra. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos obedientes às Escrituras, se nós formos perseverantes, não haverá dificuldade alguma de nós enxergarmos a bênção do Senhor e sermos alcançados por ela. Amém? Se não há ninguém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faça uma oração comigo. Feche os seus olhos, ainda de olhos fechados. Diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra nessa noite, e eu entendi a que quadro eu estou localizado. Eu creio que eu sou do grupo das virgens prudentes. Eu creio que na minha vida está a palavra do Senhor e a unção do Espírito Santo, porque eu fui selado para o dia da redenção. Eu creio que eu vou continuar servindo ao Senhor de todo o meu coração, para estar naquele dia pronto para subir com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, se você entendeu a palavra de Deus. Continuar cantando, gente. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
Amém, irmãos? Já estamos chegando ao final, né, do nosso culto de adoração, né? Glória a Deus pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Irmãos, esse final de semana nós tivemos o nosso acampamento dos homens, foi bênção demais, o Senhor saímos de lá abençoados, né? Quem não foi, perdeu, mas você tem a oportunidade do próximo ano estar se inscrevendo. A gente já vai começar a procurar um local muito bom, que seja lá. A gente vai começar a fazer as inscrições para o próximo ano, para você se programar, para você estar com a gente. Irmãos, esses encontros que a gente tem, seja os encontros de casais, que seja do grupo dos homens, as mulheres, isso é muito importante para o nosso crescimento. Se você faça o possível, se você não deu para você ir no encontro dos homens, né, do acampamento, esteja você e sua esposa participando, né, do encontro de casais, né? A gente sabe que não é fácil, mas como a gente faz para o Senhor, vale a pena, né? As dificuldades, nós sabemos que o inimigo se levanta, né? O inimigo não quer que você vá participar de nenhuma dessas reuniões, mas nós somos fortes, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? E nós temos a oportunidade, você pode estar participando, não seja só um crente domingueiro, né? Venha participar, né? E nesse momento foi importante ali, 30 homens ali juntos, né? Uma palavra abençoada pelo pastor convidado, pastor André Tavares, da Igreja Batista Portuguesa, né? Um homem de Deus que trouxe uma palavra assim tremenda, um homem usado pelo Senhor. E a gente vê como o Senhor, saímos dali, né, restaurado, né? E é assim que o Senhor faz. Mas nós precisamos estar na brecha, né? Você imagina aquele homem que estava ali naquele tanque esperando, se ele tivesse atrasado, ou então falar, hoje eu não vou. E foi o dia que o Senhor passou. Então nós precisamos estar ali, né? E receberemos, né? Receberemos do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, a irmã Eliane pediu aquelas irmãs que não estiveram na reunião hoje de manhã, para ficar com ela aqui 5 minutinhos, que ela tem algo a estar, né? E, irmãos, tem um casal aqui na nossa igreja que essa semana completou 28 anos de casado. E eu estava conversando com ele no acampamento, falei, nós já tem 28 anos, meu filho, Kevin, que foi o testemunho. E ele falou assim, olha, e eu hoje, aqui na nossa igreja, a gente dá a oportunidade da pessoa fazer uma declaração. E ele falou assim, olha, vou preparar. E ele preparou, e ele vou chamar o Luiz e a Lucilene, né? O Senhor, 28 anos de casado. E o Luiz vai estar nos ensinando. Ele preparou essa semana uma declaração para a esposa. Glória a Jesus, né? Que o Senhor tem sustentado, né, os casamentos. E vamos estar orando por eles, pelos aniversariantes, né? Que Deus possa estar sustentando. Falei, Luiz, o Senhor vai sustentar mais 28 e mais 28, e assim vai até a volta do Senhor, não é verdade? Aqui, Luiz, capricha aí. Todo mundo olhando. Olha, eu quero dizer que agradeço ao Senhor todos os dias, ter me dado uma esposa sábia, uma esposa maravilhosa, tem cuidado de mim, dos nossos filhos. Eu agradeço a Deus todos os dias, que por 28 anos, mas passou rápido, mas graças a Deus, eu te amo muito e que você continue comigo todos os dias. Amém? É assim mesmo, né? A gente vê que o Senhor, né, é aquele que sustenta, não é verdade? Eu vou convidar o pastor, eu acho que ele vai estar orando pelos aniversariantes, né, pelo casal e dando a bênção. Aleluia. Amém, amados? Vamos orar por esse casal. O Senhor Jesus disse na sua palavra, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E as mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Vocês são esse casal, né? 28 anos, com certeza, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa noite abençoar esse casal, Pai, que completa mais um ano de vida juntos, Senhor, num só corpo, num só espírito, meu Deus.
este casal que se tornou uma só carne. Meu Deus, que o Senhor os abençoe dia após dia, que o Senhor venha, meu Deus, dar a eles muitos anos de vida, Senhor, juntos, sendo um exemplo de casal nesta igreja e por todo lugar onde eles passarem, que as pessoas possam ver neles um casal, Senhor, que traz algo novo da parte do Senhor, um casal que, Senhor, exala o perfume de Cristo, um casal que faz a diferença onde vive, em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, Senhor, por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um, Senhor, aniversariante dessa semana, o Cláudio, Davi Ferreira, Miriam Chagas Forte, Thaís Ferreira, todos eles, papai, que o Senhor venha abençoar com toda sorte de bênçãos, que o Senhor venha, meu Deus, trazer um tempo de novidade neste novo ciclo da vida de cada um, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar profundamente nesses dias, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha mudar os tempos e as estações de cada vida, trazendo bênçãos sem medidas para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja, esteja e permaneça hoje e todos os dias da vida desta igreja, desta parcela do corpo de Cristo, a Igreja Presbiteriana de Boston. Nós abençoamos o Teu povo e declaramos uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria agora agradecer a todos que me ouviram esses 3 domingos, foi uma grande honra para mim, e agradecer ao pastor Diógenes. Hoje ele não ligou para mim, domingo passado ele me ligou, mas hoje ele não ligou. Eu vou vir aqui um dia para agradecê-lo, e espero que os irmãos tenham sido abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Nós que somos agradecidos, né, pela vida do pastor, por esses 3 domingos, né, ele sempre está disposto, né, a estar conosco aqui, né, trazendo uma palavra nova, né, vinda do Senhor. Nós te agradecemos, pastor, e estamos orando, né, e o Senhor vai nos fortalecer e mais oportunidades terão de estar aqui conosco. Muito obrigado. E o pastor Diógenes está voltando essa semana e todos são convidados a estar ali embaixo, né, no momento de confraternização. Amém, irmãos? Irmãs, não vão embora não, vão 5 minutinhos.